Boa noite, professor. Boa noite. Esqueci, tem que pegar o fone, fica melhor, né? Eu estou te ouvindo bem. É, ninguém está Tô. tendo... porque geralmente quando não usa fone, as Eu estou pessoas usando. ficam... então ótimo. Quem está ouvindo aí está ok? Nos dê uma luz aí. Tá ok, mas aqui já recebi que estão ouvindo bem. Tá ok, né? Tá ótimo. Então. Antes de tudo, quero te agradecer por aceitar o convite Que isso, da querido. nossa live. Mas não só isso, também por você fazer parte do time da Smart Eleitoral. Que isso. Temos recebido muitos elogios da sua aula de legislação eleitoral, no Que nosso bom. curso, né? Foi uma oportunidade muito boa ter você conosco, ensinando e compartilhando experiências para quem quer aprender a fazer campanha. Não só para essas eleições, mas as próximas também, né? Boa, estamos aí à disposição. E eu fico observando suas postagens e vídeos, vendo essa biblioteca aí riquíssima. Eu estou com a minha aqui humilde ainda, com algumas obras aqui, alguns livros, mas sempre inspirando aí na sua biblioteca. Que isso. É uma biblioteca que me ajuda muito. Ah, imagino. E a data de hoje, feriado, comemorando o Dia de Tiradentes, 21 de abril, aí eu pensei, putz, ninguém melhor que o Gabriel para a gente discutir um pouco o cenário da Revolução Mineira, democracia e pensar no contexto que estamos vivenciando de pandemia, mas também de eleições à frente, onde várias pessoas pretendem se candidatar e estão inclusive perdidas, né? E eu acho que não cabe deixarmos essas pessoas desmotivadas e desistir, né? Se elas já estão convictas de um projeto político, nós temos que incentivar ainda mais. Verdade. E você, como passou o dia de hoje? Olha, sabe que a minha casa se transformou um pouco no hospital, né? Então eu estou aqui cuidando do meu pai, tá ali no quartinho, e então é uma das coisas que tem me tomado certo tempo, mas foi um dia de descanso, leitura, muita leitura, e preparativos, porque amanhã acontece uma audiência virtual na Câmara e tem algumas outras atividades relacionadas ao município até sexta-feira. Obviamente, nessa hora tem muitas questões precisam ser verificadas por um vereador. Eu estou muito preocupado com o transporte coletivo, ou seja, com esse colapso de usuários, você tem que se preocupar com os contratos. A prefeitura publicou um decreto de emergência e o orçamento vai ser contido em quase 15%, então onde é que os cortes vão acontecer? Política de habitação, política assistencial, como é que anda a educação, como é que vai fazer com o ano letivo. Então, assim, são muitos problemas e eu estou realmente me dedicando a eles, é meu papel. E claro, um dia Imagina. da Revolução Mineira eu me dediquei a postar algumas coisinhas a respeito. Não foram poucos conteúdos, né? E todo conteúdo, todo vídeo, você compartilha um aprendizado novo, né? Não só eu, mas várias pessoas elogiam aí. E nessa linha, eu começo fazendo uma primeira pergunta sobre, na sua opinião e no seu ponto de vista, e o que os historiadores compartilham conosco, a questão de Inconfidência Mineira ou Revolução Mineira. E eu vejo você frisando muito, não vamos usar o termo Inconfidência Mineira. Fale mais sobre essa diferença e por que nós temos que usar Revolução Mineira. Bom, claro, cada um use aquilo que preferir, mas a minha sugestão é chamar as coisas pelo nome. Ninguém trata o evento que se deu em 1776 como Inconfidência Americana. E também a liberdade, igualdade e fraternidade não é uma tríade de palavras que sintetiza a Inconfidência Francesa. Os americanos, ao se tornarem independentes da Inglaterra, eles não estavam traindo ninguém. Eles estavam, na verdade, valorizando os próprios ideais, os próprios princípios. Da mesma forma, os franceses que queriam se libertar de uma monarquia absolutista
não estavam traindo ninguém, estavam querendo valorizar justamente o pensamento até que chegou a nós, mineiros, do Barão de Montesquieu. Então, quando você fala em confidência é uma palavra que, se você talvez sair na Praça 7 aqui perguntando para as pessoas o que significa, muita gente não vai saber dizer. E inconfidência nada mais é do que traição. Então, nós estamos selecionando um episódio que aconteceu ali para marcar a data. Todos nós sabemos que houve, né, um traidor do movimento. Esse traidor comentou o plano dos Inconfidentes ao governador mineiro na época e, obviamente, tudo foi abortado. Então, eu prefiro revolução. E por quê? Porque a gente coloca isso num contexto internacional. Então, vamos lembrar aqui que a sociedade, a civilização, ela passou muito tempo no que se chama Idade das Trevas, a Idade Média. Depois de um período clássico de ciência, de razão, de toda uma produção incrível e cultural, sobretudo em Atenas e em outras localidades, ali próximo ao Mediterrâneo, depois na Roma Antiga, você teve um colapso de tudo e o homem mergulhou numa idade de medo, de pavor, de trevas, de escuridão. Bom, isso vai atravessando os milênios até que você tem uma fase conhecida como Renascimento. O Renascimento nada mais é do que a busca por esse conhecimento clássico, pela razão. Em seguida, você tem um processo de luzes na escuridão, o conhecido iluminismo, quando as pessoas passaram a valorizar as ideias, o raciocínio, a ciência, tudo isso voltou a ter um lugar. Então, acho que temos um contexto nos dias atuais em que muita gente ignora ciência, ignora dados, ignora evidências, para se agarrar de uma maneira exacerbada na religião, na crença, no que é mitológico ou fantástico. Nesse período iluminista, a gente pode destacar, por exemplo, o papel de John Locke, que em 1689 conseguiu sintetizar suas ideias no Bill of Rights, né, que foi justamente o marco do fim, eu diria, da monarquia absolutista britânica, inglesa. Então, 100 anos antes, né? Então, lá na Inglaterra, depois que eles têm o procedimento de tirar o Carlos I, você tem a Revolução, tem a Guerra Civil Inglesa, depois um período em que o Carlos II volta para o poder, e aí, na vontade de limitar o poder do rei, do monarca, cria-se esse Bill of Rights, e o parlamento britânico, o parlamento inglês, passa, portanto, a limitar o poder. John Locke é uma figura essencial. É através dos escritos de John Locke que o Barão de Montesquieu vai criar a sua famosa teoria da tripartição de poder e escreve um tratado que todo mundo tem que ler, que é o Espírito das Leis, né? Bom, isso começa a inspirar muitas pessoas, e inspira, sobretudo, os americanos, que já tinham essa transação, né, com a Inglaterra e com a Europa muito forte, e as ideias elas circulavam. Então, os americanos, figuras como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, Hancock, George Washington, tanta gente fez com que a independência americana acontecesse e você teve uma revolução, que nada mais era do que gente puta de estar pagando tantos tributos, né? Teve a questão do chá em Boston, do selo, e falaram, não vamos pagar tanta coisa, mas não era só uma revolução econômica, no sentido de não pagar tributo, né? Como muita gente aqui destaca. Era também uma revolução liberal, de liberdade, de colocar no Estado um limite. Então, os americanos fazem isso e se livram, portanto, do jugo inglês, que tenta recuperar, né? Vamos lembrar que a Casa Branca é branca, porque os ingleses voltaram para reconquistar o continente americano e tacaram fogo na sede da casa do presidente. Bom, os americanos fazem isso e fervilhava na França também a ideia de uma revolução. Vamos lembrar que naquela época, qual era o contexto de Minas Gerais? Minas Gerais é um estado, gente, que foi criado, nem era estado ainda, vamos falar de território, em 1720. Ou seja, os paulistas saem do litoral e vão buscar com os bandeirantes ouro e outras coisas preciosas. Em 1720 você tem a separação
do espaço das minas, né, do lugar das minas com o lugar de São Paulo. Então, nosso nascimento, estamos completando 300 anos esse ano, Minas Gerais surge em 1720. Ao longo do século XVIII, a exploração de recursos em Minas foi abundante, só que ela começou a raliar. E você teve, nesse mesmo século, um terremoto muito forte em Lisboa. Para reconstruir Lisboa, as cortes passaram a botar um garrote ainda maior, né, nos mineiros. E aí você teve uma lógica contratual que a pessoa já emendando um contrato no outro, que estourou numa situação em que a elite mineradora estava completamente endividada. Aí você tem esse cenário, alguns iluministas inteligentes que trouxeram o conteúdo da Europa e alguns personagens como Alferes Tiradentes, que recebeu os manuscritos das leis americanas no Rio de Janeiro, né, em francês, e ele com um dicionário ia traduzindo tudo para avidamente se somar aquilo. Então veja que no mesmo ano que acontece a Revolução Francesa, 1789, você tem uma tentativa parecida de instituir, não era só em Minas, era no Brasil inteiro, uma república brasileira liberta da coroa portuguesa com os ideais iluministas, os ideais, né, de liberdade. Por isso, eu prefiro chamar de revolução. Não, e vendo suas postais e todo esse conceito, eu particularmente também concordei com esse termo, porque mostra, né, que não era o Tiradentes ele não estava sendo infiel aos mineiros, ele estava querendo revolucionar o nosso estado, né, sair das garras da coroa portuguesa. E nessa linha, né, nós temos que alguns historiadores afirmam que a Inconfidência Mineira ela foi o primeiro momento em que o povo brasileiro se conscientizou da sua nacionalidade. Como que você vê essa frase? Bom, eu acho que isso, claro, é questão de interpretação. Certamente nós ainda estávamos no período colonial e não éramos um Estado, não éramos um Estado-nação. Até porque também vale lembrar, o Estado-nação era uma invenção de apenas um século antes, em 1648, com a Paz de Westfália, né? Então, você tem, obviamente, uma pouca noção do que era nação, do que era nacionalidade. Eu acho que ainda no século anterior você tem um momento de brasilidade, sim, que é quando o negro, o índio e o branco se unem para expulsar o invasor holandês, né? Até 2 dias atrás, o dia 19 de abril, marca a Batalha de Guararapes. Isso já dava certa noção de brasilidade. Mas isso, claro, é uma soma de situações. Eu acho que o historiador tem uma análise correta, porque eu vislumbro que é o movimento mais forte no sentido de criar uma república brasileira, genuinamente brasileira, né? Essa bandeira que a gente vê hoje, está aqui na minha biblioteca, vou até de ciroulas ali corrigir o meu... Aí, estava ao contrário. Isso. Essa bandeira, Tomás Gonzaga, Cláudio Manuel, Alvarenga Peixoto desenharam outra antes dela. E eram 2 triângulos vermelhos, um triângulo azul e um índio no centro, tirando os seus grilhões, né, as suas algemas dos portugueses. Então, essa era uma ideia, ou seja, era realmente... Não era uma coisa que a gente viu em outras partes do Brasil, de quero me separar, né, de quero simplesmente me apartar. Não era o que a gente viu, por exemplo, nas revoluções que foram acontecendo depois, nos vice-reinos espanhóis que a gente tem ao lado, e que muito tardiamente foram declarando independências, mas não visando ideais republicanos, né? Muito na mão de um outro autocrata local, né? Bolivar, são pessoas, né, San Martín, com uma noção democrática muito pequena. E você tinha, nesses nossos revolucionários, uma noção muito atualizada do que estava acontecendo nos Estados Unidos da América e do que estava acontecendo na França, mas sobretudo nos americanos. O que nos inspirava mais não era a França, até porque a França aconteceu no mesmo tempo que a gente. O que inspirava mesmo era o conteúdo americano. Tanto que
estudantes brasileiros que iam para a Europa, eram muitos, um deles chegou a trocar cartas com Thomas Jefferson, que era embaixador americano em Paris. Essas cartas estão até no Arquivo Público Mineiro. É uma joia que a gente tem. E ele pedia ajuda do exército americano para os revolucionários mineiros. Vejam vocês. Então, nós temos um estudante brasileiro que troca cartas com um embaixador americano que depois, né, vira presidente, Jefferson, pedindo ajuda. Como os americanos pediram ajuda para o exército francês para também conseguir a liberdade. Então, eu acredito que você tem aí um contexto muito importante do final do século XVIII. Infelizmente, o movimento é refreado pela traição. A Revolução Francesa, infelizmente, também, ao contrário da americana, descamba em muita violência e muita guilhotina. Portanto, na França, o monarca absolutista é substituído 10 anos depois por um imperador autocrata, que é o Napoleão, que começa a conquistar a Europa inteira, e a família portuguesa acaba vindo para cá. Uma ironia do destino, né? Depois de toda uma cerimônia para matar Tiradentes, a leitura da sentença dele durou horas. O sangue dele foi usado para lavrar a questão. Partes do corpo foram, né, espalhadas pelo território, a cabeça dele foi exposta em Tiradentes, no monumento que está lá na praça hoje. Aliás, o lugar da morte de Tiradentes foi onde construíram o Palácio Tiradentes, que durante o período da República Velha foi o nosso Congresso Nacional, até que ele fosse transferido para Brasília. É isso. Ótimo. E é um contexto importante, analisando a conduta de Tiradentes, né, a sua liderança do movimento e sua defesa por liberdade e patriotismo. No cenário de hoje, você enxerga que nós temos, falando em termos de Estado, não só de Estado de Minas, mas temos de país, no Brasil, pessoas que tendem a ter um papel, uma postura de liderança em busca dessa liberdade, desse patriotismo? Olha, vamos analisar na hora que isso termina e a família real portuguesa chega aqui, você tem quase um século de império, em que há uma figura monárquica, centralizadora, que não permite exatamente o surgimento de lideranças e de democracia. Tá? Dom Pedro I, que outorga uma Constituição, e o Dom Pedro II, que era um conservador estadista, na minha visão, com muitos méritos, mas que não permitiu, claro, algumas coisas no Brasil. Aí começa o problema. Em 1870, termina a Guerra do Paraguai, os militares se arvoram a liderar politicamente, uma outra corrente se impõe, que é o positivismo, né? Eu falo que a nossa bandeira é muito mais importante porque ela tem um princípio liberal e a liberdade, e liberdade importa muito mais do que ordem e progresso, né? Por isso eu não tenho dúvida de qual bandeira é mais importante para o Brasil, porque o ordem e progresso ele é o positivismo. Então os militares vêm com aquela postura de conduzir o Brasil. A República Velha ela é muito oligárquica, com pessoas mandando em tudo. Em 30, vem Getúlio, impõe um golpe. Curiosamente, Getúlio utiliza muito o mito de Tiradentes, né? Ele pede ao Augusto de Lima Júnior para ir a Portugal tratar da exumação dos restos mortais dos Inconfidentes da África para o Brasil. Ele usa muito isso. E em 43, com o Manifesto dos Mineiros, né, foi assinado por Milton Campos, Afonso Arias e tanto outros, você tem uma recuperação desta ideia de um líder pela liberdade. 45, a Constituição. 46, você tem a retomada das eleições. E o Tiradentes, antes muito retratado, né, como um alferes, passa a ser retratado como um mártir, né, como um barbudo, quase como Jesus, né, que reencarna-se, né, que ressurge para trazer uma mensagem. Em 55, quando o JK vira, perdão, em 50, quando o JK vira governador, aí sim
você tem uma recuperação muito simbólica do papel de Tiradentes, do papel de liderança pela liberdade. Ele institui a medalha JK e, em 1960, o cara cria Brasília num outro 21 de abril, como esse, né? No outro 21 de abril como esse, para exaltar aquela ideia do Tiradentes. Se todos quisermos, vamos fazer do Brasil uma grande nação. Infelizmente vem a ditadura, mas depois de 20 anos, mais um mineiro lidera o processo e repete Tiradentes no seu discurso, né, após a vitória. Se todos quisermos, vamos fazer do Brasil uma grande nação, o Tancredo, e ele morre de novo num 21 de abril. Putz. E aí você me pergunta, na atualidade, como é que nós estamos? Olha, eu vejo muita gente atuando pelo Brasil, sim. Eu não quero citar grandes heróis nacionais, mas nas localidades, nas cidades, eu vejo pessoas que estão preocupadas com a sua cidade, que estão preocupadas em cuidar democraticamente do seu município, em valorizar as pessoas, em defender a liberdade por inteiro, né? Não só uma pauta econômica, mas também principiológica. Então eu vejo muita gente atuando, sim, com coerência, tanto na sociedade civil, quanto no meio empresarial, como também na política. Por exemplo, nessa crise que nós estamos vivendo, eu cito uma pessoa incrível como aquela Luísa Trajano. Que postura de liderança diante disso tudo, de compreensão da razão, da ciência, de falar, olha, vamos em frente, é difícil, vamos passar. Acho que ela é uma mulher incrível nesse processo. E eu vejo políticos agindo com muita coerência. Acho que o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, tem feito um trabalho muito bom. E, por exemplo, hoje, o vice-governador de Minas, o Paulo Brant, publicou um artigo que é leitura indispensável para quem quer entender a importância de Minas Gerais para o Brasil e para o mundo, e no procedimento que a gente tem enraizado na nossa própria forja, na nossa criação. Então, há sim muita gente tratando de liderar a sociedade, não querendo ser um líder imposto, não querendo criar um rebanho que obedece como quem obedece a um pastor, mas liderar no sentido democrático, de mostrar o que são os princípios, do que é certo e do que você faz no momento de dificuldade. Sim, eu concordo com você, ainda mais nesse momento que nós estamos vivenciando, essa crise, essa guerra contra o coronavírus. Em várias cidades há mobilizações de pequenos empresários, pessoas que sempre foram lideranças de bairro, se destacando em busca de defender o quê? A cidade, buscar a solução. Viu, né, que a sua cidade não tem estrutura de saúde, viu que os comércios estão fechando. E aí, nós temos que buscar a solução. Não é culpa dos políticos o que está acontecendo, mas nós precisamos pensar em solução e aí eles buscam a união, né? Eu compartilho dessa visão sua, esse exemplo da Luísa Trajano, do Magazine, e vários outros empreendedores estão buscando tanto soluções tecnológicas. Eu citei por duas razões. Primeiro, por ser mulher, e eu acho importante lembrar que no momento da Inconfidência Mineira, né, a Revolução Mineira, você tinha um papel preponderante de homens e você também não tinha a questão escravocrata resolvida, né, os escravos ainda abundavam no Brasil, e assim como na Revolução Americana não se pensou na abolição da escravidão no mesmo período, o que veio depois, mas eu a cito porque é o típico caso em que há outras situações completamente semelhantes de empresas do mesmo porte, com pessoas com o mesmo papel e que agiram de uma maneira completamente diferente. Ou seja, você pode mensurar casos cientificamente, ou seja, empresas do mesmo tamanho, com líderes da mesma visibilidade, que não agiram com o mesmo brilhantismo que ela agiu nesse tempo complexo. Sem sombra de dúvidas. E isso demonstra também, porque nós ouvimos muito tempo as pessoas falar, nós estamos com crise de liderança, não há pessoas se engajando para se candidatar, não há pessoas boas querendo ocupar o espaço público, o poder público. E esse cenário demonstra que sim, nós temos liderança, talvez não para ocupar um cargo de prefeito ou vereador, e mais, eu vejo que as pessoas talvez estão se motivando a ver, putz, não tem ninguém
para ocupar essa liderança na minha cidade. E a pessoa se vê como um potencial líder, como você diz, natural, né, sem querer ter uma sede de poder, mas vê assim, é possível eu contribuir com a cidade em que eu moro. Eu acredito que você, como professor no Renova Brasil, tem muitos contatos com pessoas no Brasil inteiro com essa naturalidade de liderança, com essa questão de querer ajudar e gerar impacto local, né? Sim, é enorme. E seguindo essa linha do contexto de hoje, se remetendo também à questão dos impostos que eram cobrados, né, os 20% lá, derrama. Hoje eu vi uma publicação do Ricardo Amorim que ele falava que Portugal cobrava 1/5 em impostos e por isso houve a luta pela independência. Hoje, nós brasileiros pagamos 2/5 e continuamos sem contrapartidas, mas não reagimos. E aí eu fiz uma reflexão sobre essa frase, eu queria compartilhar com você, que me lembrou 2013. Onde quando foram cobrar os 20 centavos a mais nas passagens, o povo foi para a rua e reagiu contra aquela decisão e várias outras decisões do poder público. E também nós vemos num país que tem sim oferta de serviços públicos, mas não com a qualidade e agilidade que nós brasileiros merecemos. E eu quero compartilhar e ouvir de você sobre esse ponto, né? Você vê que os governos têm contrapartida para o cidadão na mesma altura dos impostos? Como que você enxerga isso? Nós estamos reagindo? Como devemos reagir? O Ricardo Amorim é um querido, vez ou outra a gente se fala, a gente se conheceu lá na gravação do Manhattan Connection e ele ficou feliz com as minhas respostas contra o fundo eleitoral, é claro que eu sou contrário. E para te responder, eu tenho dado aulas de direito constitucional e tenho explicado para as pessoas que as movimentações na sociedade geram mudanças na Constituição e geram ondas de constitucionalismo. Nesse caso, as revoluções liberais, americana, mineira, francesa, impactaram na ideia de mostrar que o Estado pode muito, mas não pode tudo. Então, era uma luta pelo direito à vida, pelo direito à liberdade, pelo direito à expressão. Aí, dizer que naquela época se cobrava imposto, ninguém falava nada, perdão, e hoje se cobra muito mais e ninguém fala nada, precisa de uma contextualização. Naquela época o dinheiro saía de Minas Gerais e ia para Portugal sem nenhum retorno para quem pagava. Era realmente uma exploração colonial. A metrópole pegava e levava. Bom, depois da Revolução e da onda de revoluções liberais, do século seguinte, logo ali na esquina, você teve uma outra revolução, que foi a Revolução Industrial. Ela gerou uma nova busca por direitos, os direitos sociais. O direito à saúde, à educação, à segurança, ao emprego digno. Bom, e aí, claro, essa talvez é a cisão do liberalismo, né? Ou a diferença entre os dois tipos de liberal. Eu sou um social-liberal, então acredito que o Estado tem papéis. Acredito, piamente. E não acho que isso não é não ser liberal. Pelo contrário, né? Eu li Stuart Mill, eu li John Rawls, e a gente entende, né, o que aconteceu. O que aconteceu é que esse Estado, que não se metia em nada, né, tá bom, vão tocando, permitiu que crianças trabalhassem 24 horas. 24 horas é impossível, mas o tempo que fosse 7 dias por semana numa fábrica e morressem trabalhando. Né? Uma massa de gente ignorante, sem educação, sem saúde, sem assistência social, sem nada. Bom, na hora que isso acontece, você tem um contexto de estado de bem-estar social. E, claro, para mantê-lo, você cria a tributação. Né? Você cria a tributação. Então, você tem vários modelos, e eu não vou entrar na briga de quem prefere um modelo ou outro. Você tem, por exemplo, o caso, vamos citar a Inglaterra, o sistema de saúde inglês é o que inspirou o SUS, Sistema Único de Saúde brasileiro. No momento como esse que nós estamos vivendo, os ingleses têm como lidar com a crise de uma maneira melhor do que os americanos, que não têm um sistema de saúde. É um fato. É um fato. Né? Sim. Então, eu acho que a briga
ela tem que ser... Eu acho que no Brasil se cobra muito imposto, acho que se cobra de um jeito burro, né? Infelizmente, a nossa tributação ela é estúpida, né? Ela não respeita o Pacto Federativo, ela não respeita e tal. Agora, eu vou dar um exemplo prático. O Romeu Zema é contra a carga tributária como é hoje. Ele não diminuiu nenhum imposto. Por quê? Porque ele não consegue. Você tem um custo da máquina, né? Então, você veja, Minas Gerais, você tem uma máquina muito pesada. Então, tem que repensar isso tudo? Tem, claro, mas com o pé no chão. Então, eu acho que no Brasil, o que a gente tem que exigir mais é o uso adequado da tributação. Por exemplo, nos estados escandinavos, você tem uma alta tributação. Você tem uma alta participação do Estado na hora em que você recolhe do cidadão o imposto. Só que na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, você tem um excelente serviço público. Você tem uma educação maravilhosa, você tem uma saúde incrível, você tem segurança sensacional. Esse modelo funciona? Claro que funciona por lá. Agora, você tem, por exemplo, a Inglaterra, que não tem a mesma lógica. As coisas funcionam por lá, também funcionam por lá. Eu acho, portanto, que a briga ela tem que ser sobretudo, ela tem que ser da classe média alta, que resolveu pagar 2 vezes a fatura sem reclamar. Paga os impostos para ter o Sistema Único de Saúde, para custear a educação pública, mas eles foram cair de qualidade e, ao invés de eu me politizar e brigar pela qualidade, o que eu faço? Quero saber esse negócio de política, não. Eu quero pagar a escola particular, porque meu filho tem que ter uma escola de qualidade, e eu vou ter um plano de saúde. Aí, na hora que você tem essa cisão, sobretudo de uma elite, que precisa cuidar do Estado e da política, e ela passa anos, isso daí não resolve, isso daí não funciona, isso daí não tal. E tem uma outra massa que essa realmente, coitada, não tem nem perspectiva, aí a coisa colapsa. E na hora que você chega num momento em que o dinheiro raleia, pagando as duas coisas, ela só não pode cometer o erro primário de achar que a solução vai ser menos democracia, vai ser só ficar gritando contra a corrupção. A solução é, mais do que tudo e mais do que nunca, política. É colocar as pessoas certas no lugar certo. E se não achar que tem ninguém, candidate-se. Ofereça-se a tocar. Muita gente, vou dizer, nessa crise, partiu para cima dos políticos, né? Eu, antes de me eleger vereador, eu já tinha minha vida. Já era professor, já tinha constituído empresa, já trabalhava numa empresa com mais de 1 milhão de advogados. Isso, você está vendo aqui, a minha biblioteca, meu computador, meu patrimônio, foi constituído antes de ser político. E eu escuto de muita gente que, se eu não fosse político, eu talvez estivesse mais rico, eu teria mais dinheiro. Eu acredito. Eu realmente acredito. Se eu me dedicasse somente à iniciativa privada, eu teria mais recursos, né? Ao contrário do que muita gente possa imaginar. E dizer assim, olha aí o salário de vereador e tal. E eu digo muita gente assim, Gabriel, se não tivesse o salário de vereador, você trabalharia como vereador? Sim. Se não se remunerasse a função de vereador. Só que eu não penso só em mim, que tenho condições e posso exercer a política com contemplação. Há um sistema. E se você não remunera os cargos públicos, isso não sou eu que inventei, foram os atenienses, você abre mão para 2 coisas. Só os muito ricos poderão participar, e isso não é desejável, e abre a porta para a corrupção. Então, e a remuneração dos cargos públicos, ela obviamente deve acontecer. E eu vou à prática. O governador Romeu Zema prometeu na campanha que seus secretários não iam receber salário. E todo mundo vibrou, ele registrou em cartório. E a realidade depois se impõe. É muito difícil achar pessoas qualificadas que sabem gerir a administração pública e trabalham de graça. Isso não existe. Então a gente tem que mudar um pouco o foco, que eu acho que a corrupção é ruim. Claro que é ruim, claro que ela tem que ser combatida. Eu não sou um corrupto, eu não tolero corrupção, mas essa não pode ser a única bandeira, movida sobretudo por um combustível odioso contra a política em si,
muito grande. Isso é negativo, isso é perigoso. Então, eu queria mesmo ver o ardor de algumas pessoas que geralmente saem de casa nesse momento para ir buzinar e pedir, por exemplo, um AI-5 ou uma intervenção militar. Por que essas pessoas não se dedicam tanto, mas tanto mesmo, a brigar por uma reforma federalista, a brigar por uma reforma tributária, a lutar por pautas, a se indignar ao ver as pessoas na rua, morando na rua? Cadê um ímpeto? Não, precisamos de uma reforma social aqui. Precisamos de habitação. Aqui em Belo Horizonte, a maior favela chama-se Aglomerado da Serra. São 50 mil pessoas vivendo num lugar apertadíssimo. 19% da população de Belo Horizonte favelada vive em 5% do território. Cadê a briga também por essas pessoas? Não é a briga só por mim, é a briga pelo conjunto, porque senão a cidade não evolui. E isso, para mim, é a grande lição da Revolução Mineira, porque ninguém ali estava brigando só para não pagar imposto, entendeu? Isso. Talvez tivesse, acontece, não é um problema, mas a briga era maior. Então, eu acho que esse é o recado. Ótimo, ótima visão, porque nós temos uma estrutura, como você diz, muito grande. Não é só reduzir imposto, vai muito além. Reforma tributária, reforma da Previdência. Eu trabalho na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo e recentemente tivemos a reforma da Previdência, onde muitos servidores... O deputado estadual que relatou é um querido, gosto muito dele. O Rene, sim. E os servidores ali... Tá igual, eu vi uma live recente sua e dele aí. Foi uma live muito boa, gostei muito, acho que a gente tem que fazer outra, o pessoal gostou. Sim, sim. E eu assessoro um deputado também do Partido Novo, do interior do Vale do Paraíba, Litoral Norte, o Sérgio Vitor. O Sérgio. Sérgio, Cara bacana. E ali a gente recebia muita pressão do pessoal do interior, os professores questionando ele sobre a reforma, e a conduta foi explicar. Ele falou, olha, eu não queria, né, que chegássemos a esse ponto, mas veja a estrutura do Estado. Como pensar com visão de longo prazo se não tiver reforma estrutural, tributária, previdenciária, e agora estamos batalhando para ter uma reforma administrativa. E ainda mais nessa crise que nós vemos que o governo ele tem que elencar prioridades. Não dá para ele abraçar todas as demandas, todas as áreas, como acontece hoje. E você só irá reduzir a máquina pública com uma reforma administrativa. E outro ponto, nós chegamos à questão de remunerar bem os servidores, conseguindo fazer reformas, cortando na carne. Também dos políticos, também dos representantes, como eu disse, dos políticos, mas também a classe média e a classe, vamos dizer, a classe A tem que se atentar à política. Por quê? Se ela é politizada, se ela está interessada em ter mais retorno do seu imposto, ela tem que ter uma visão ampla. Eu acho o seguinte, para complementar esse raciocínio, é muito importante que um país tenha uma elite. Muito. Mas eu não falo só de uma elite financeira, pecuniária. Estou falando de uma elite intelectual. Que pensa. Não vou nem chamar de intelectual, mas porque não é uma elite acadêmica que eu digo. Mas é com um mínimo de leitura. É decepcionante ver algumas pessoas que têm condição, renda, saindo na rua para pedir uma intervenção militar constitucional. Porque, para além de todo absurdo, é um conceito completamente equivocado que não existe. E aí, na hora que você vê uma pessoa que, enfim, passou pelo ensino fundamental, médio, pelo ensino superior, e defende isso, e vai para a rua, você fica pensando, poxa, que mesquinho, né? Que estúpido. Sim. E isso não é liderar pelo exemplo. E, em geral, são pessoas que usam a urna com muito ódio. Isso sempre termina muito mal. E nessa linha, esse ano tem oportunidade das pessoas que estão insatisfeitas ou das pessoas que querem gerar um impacto social na sua cidade se candidatar, seja prefeito e vereador.
E aí eu quero ouvir de você uma mensagem para essas pessoas no sentido mais da como fazer isso, como chegar lá, como se eleger, como fazer uma campanha profissional. É preciso muito dinheiro? É preciso eu ser forte partidariamente? Você que tem uma eu vou dizer o experiência. que precisa sobremaneira. Com este vírus e com isso que eu passei, não foi uma doença simples, eu perdi 10 quilos. E já estou recuperado na saúde, mas o físico sofre. Você conhece a minha rotina, que não é simples, e eu sou muito agitado, faço muita atividade física, malho, corro, pedalo. Quando você perde 10 quilos, sobretudo de massa magra, você fica muito indisposto. Respeitando todas as regras de quarentena, eu vivo aqui no centro de Belo Horizonte, num quarteirão, Tupis, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Goytacazes, 120 por 120, um quarteirão planejado pelo Arão Reis, inaugurado em 1897, e é quase 400 metros, que é uma pista. Então, logo cedo, 6 horas da manhã, quando eu acordo, eu corro. Não consigo correr ele inteiro, mas tem um aplicativo chamado Corrida, né? E ele vai te treinando para recuperar o fôlego. Intervalado, por aí vai. Quando eu corro em volta do meu quarteirão, eu contei, são 5 espaços onde havia árvore e não há. Essas árvores têm que ser plantadas. Eu contei 8 pessoas em situação de rua. Eu contei 2 postes apagados. Eu contei, eu não lembro agora o número, mas notei, alguns buracos no asfalto. 2 lixeiras que estavam fora do lugar. Contei também o número de unidades residenciais a partir de cada portaria. De lojas que estão fechadas, de comércio que não funciona. De uma escola municipal de ensino infantil, Delfim Moreira. De um grande equipamento que está vazio, que antes era um banco, há muito tempo. Só no meu quarteirão vivem mais de 2.000 pessoas, quantidade significativamente maior do que talvez 200 municípios mineiros. Sim. Né? 200 muito, mas com certeza uns 50 ou 100. Mas se eu pegar não só o meu quarteirão, mas os 9 quarteirões ao lado, 8 que interam 10, que interam 9, eu vou ter uma pequena cidade. No pequeno ambiente de 360 e 360 onde eu vivo. Nesse lugar, há pessoas que têm problemas, há equipamentos urbanos com problemas, e eu seria alguém muito equivocado de querer exercer a política sem ouvir essas pessoas e sem perceber esses problemas. Portanto, a primeira dica que eu dou a quem quer concorrer a um cargo eleitoral é se despir da vaidade. E olha que eu sou um cara vaidoso, admito isso para todo mundo. Mas essa vaidade eu não tenho. Qual? A de ser político apenas por ser político. Eu seria muito infeliz. Olha, eu tenho um cargo. Não, isso não me completa. Portanto, há quem critica muito a política de uma maneira covarde, boboca, que é a pessoa que bate na mesa, xinga tudo, diz que tudo está errado, vai para casa, dorme e repete isso no dia seguinte. Ela nada faz pela cidade dela. E acha mesmo que ela tem o direito de não fazer. Afinal, tem esses políticos lá que estão fazendo. Não. Política é a palavra que vem da expressão grega cuidar da cidade. E mais exatamente, cuidar das pessoas na cidade. É justamente fazer política que faz com que uma cidade se cuide. A cidade não tem dono, não tem um líder, não tem um chefe. Tinha. Antigamente sempre teve. Hoje não. Então, a primeira dica que eu dou, porque antes de dizer como é que a pessoa arrecada dinheiro, faz um vídeo de campanha, usa a internet, eu preciso ser muito sincero. Se você não sabe identificar problemas e não deseja buscar a solução para eles através da reunião com outras pessoas, não faça política. Pelo menos não atrapalhe. Se você está interessado em ter um cargo público para xingar e para brigar em nome do presidente, do governador, do prefeito que seja,
não faça política. Se você quer usar um cargo público apenas para estimular o ódio de pessoas contra pessoas, não ocupe um cargo público, você está tirando a vaga de alguém que pode mudar a vida das cidades. Então, nas eleições municipais desse ano, eu acho que o grande desafio vai ser a gente não ficar discutindo o presidente da República. Eu, como vereador, não abafo o cidadão que existe. Ou seja, eu posso questionar o presidente.